dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, gente, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Segunda-feira começando, semana iniciando, eu estou aqui para a gente mais uma vez juntos aprendermos a palavra de Deus. Eu quero te convidar a fazer como comigo, pegar sua Bíblia, o seu caderno, pega uma caneta para anotar aí, o seu cafezinho e vamos começar a nossa semana buscando por mais de Deus. E eu quero te convidar, antes de começar esse vídeo, a tu curtir ele, compartilhar, te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e mandar ele para alguns amigos aí, para que a gente leve a palavra de Deus para mais pessoas. Eu já tô aqui com o meu caderno, eu sempre gosto de anotar algumas coisas para não esquecer, e volta e meia eu volto no caderno, leio e releio, e eu sempre digo que a palavra de Deus, ela sempre traz uma revelação nova pra gente, ela sempre, por mais que tu leia o mesmo versículo, né, várias vezes durante toda a tua vida, o Espírito Santo que é revelador, ele sempre vai trazer algo novo, uma direção específica para o tempo que você está passando. Então anote, tenha esse costume de anotar. Eu tenho média de 4 cadernos ali em casa, cheio de anotação. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu paro tudo e vou anotar o que Deus está falando comigo, através daquela palavra ali, através daquele versículo, porque eu tenho certeza que às vezes a gente escuta alguma coisa e pensa assim, mas não é para mim, não é para agora, não faz sentido para agora. Talvez não faça sentido para agora, mas o Senhor já está trazendo o alimento, para que na hora da necessidade, na hora que você precisar, Ele já está ali. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Davi. Davi, ele foi um homem que a Bíblia diz que foi segundo o coração de Deus. Foi segundo o coração de Deus. E às vezes a gente lê a história de Davi, escuta esse versículo e interpreta de maneira errada. Porque se você for ler a história de Davi, Davi ele assassinou, Davi ele adulterou, Davi pecou muito. Então por que Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração? A prova dessa história está aqui em 1 Samuel, quando o Senhor ele procura alguém, né, e ele nomeia Davi como um homem segundo o seu coração ali, né? Mas tu pensa assim, Bruna, mas Davi era cheio de defeito, Davi tinha feito um monte de coisa errada e mesmo assim era um homem segundo o coração de Deus, porque por muitas vezes a gente interpretou errado, né? Por que segundo o coração de Deus? Porque Davi, para aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, ele não era um homem segundo o coração do homem. Talvez o homem não escolheria Davi. Talvez se fosse eu, Bruna, vivendo lá, não escolheria Davi para viver tudo que ele viveu, né? Mas o Senhor, segundo o coração dele, vendo que eu não vejo, ele resolveu escolher Davi. Mesmo com as suas debilidades, porque Davi era alguém que pecou, que errou, mas ele tinha um coração arrependido e voltado para Deus. Era alguém que quando errou, ele falou, Senhor, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu tenho para mim, eu quero viver segundo a tua vontade. Então, Davi nos mostra como nós que nós vamos errar, que nós vamos pecar, porque nós fizemos essa distinção de pecado, né? Ah, isso é muito pecado, isso é pouco pecado, mas Deus não faz essa distinção, né? Quando o Senhor olha para os nossos pecados, Ele olha de maneira igual, a diferença é a consequência, a colheita que nós teremos de acordo com o pecado que nós vamos cometer. Isso sim, né? A consequência ela muda, mas o peso espiritual é o mesmo para Deus. Então, o Senhor, ele olhou para Davi e disse assim, tu tem as tuas limitações, tu tem as tuas fragilidades, tu tem os teus erros, mas tu tem no teu coração o arrependimento de ter feito isso e o desejo de consertar, de me adorar e fazer diferente. Por isso que o Senhor escolheu Davi, para ser um homem segundo o coração dele. Porque muitas pessoas que nós vemos o Senhor levantando, nessa geração, se fosse por nós, a gente falaria, não, essa pessoa não, essa pessoa não. Mas graças a Deus que nós somos nós que decidimos isso. É o Senhor que conhece, que sonda o coração e que vê lá na frente, é que muitas vezes nos pega quebrado, debilitado, cheios de defeitos, né? E diz assim, eu tenho algo novo para ti, porque eu encontrei no teu coração alguém disposto a fazer diferente, alguém disposto a me adorar, disposto a pedir perdão dos seus pecados, e o Senhor vai lá, nos resgata, e mesmo com a nossa fragilidade, Ele nos usa, Ele nos levanta, Ele faz de nós aquilo que Ele quer.
Então, deixa eu te dizer, segundo o coração de Deus, não significa ser perfeito. Ser alguém segundo o coração de Deus não significa ser perfeito. Porque perfeito não existe, gente. Só Deus é perfeito. Nós somos cheios de defeitos. Nós somos cheios de pecado, assim como Davi era cheio de pecado. Então não existe essa classificação de pecados. Então Deus, se olhasse para o nosso pecado, Ele nunca nos escolheria. Se Deus olhasse para a minha vida, para a vida da Bruna, para minhas fragilidades, as minhas limitações. Eu ainda conversei com as meninas no culto na quinta-feira, das mulheres que nós tivemos. Eu cheguei aqui para pregar e me senti intimidada mesmo por Satanás. Eu disse assim, não, eu não consigo, eu não posso, não é para isso, Deus, eu não quero mais, vai ser o último culto, eu não quero mais fazer isso. Mas o Senhor me disse, eu falei, Senhor, eu não sou capaz. Eu lembro que eu fui pro banheiro ali orar e eu falei, Deus, eu não sou capaz, Senhor, eu não sou capaz. E Deus me disse, não, tu não é. Mas o que habita em ti te capacita. O Senhor disse, é eu que te capacito. Então, se tu tá se achando incapaz de algumas coisas na tua vida, se tu tá achando que não é pra ti, que tu é inferior, que tu não vai dar certo, o Senhor tá te dizendo, não é porque tu merece, não é porque tu é bom. Não é porque tu é bom que eu vou te usar. Não é porque tu é bom que eu vou fazer acontecer na tua vida, mas é porque a minha graça te alcançou e através de ti, eu te olho hoje e digo assim, ó, sim, eu vou te usar nas tuas limitações, nas tuas fragilidades. Porque como pode, né? Eu digo assim sempre, um dos pastores que eu mais admiro aqui no Brasil, né, que é o pastor Luiz Hermínio, ele é um ex-traficante, gente. Como um Deus pega um ex-traficante, na verdade, como Deus pega um traficante, torna ele um ex-traficante e agora desce sobre ele uma unção que onde ele leva a palavra de Deus, pessoas se convertem a Cristo. O homem pode fazer isso? Não. Só quem faz isso é Deus, porque se eu olhasse, talvez para o pastor Luiz Hermínio, como talvez se tu olhasse para algumas pessoas ao teu redor e tu dizia assim, não, essa pessoa não tem jeito, porque a gente classifica quem tem jeito e quem não tem jeito. Nós olhamos para uma pessoa e falamos assim, não, para ela não vou falar de Deus porque não tem jeito. Não é verdade. Nós escolhemos para quem falar de Deus. Porque tu olha alguém mais sensível, alguém mais perto, quem sabe, assim, de Deus, e fala, não, essa pessoa dá para falar de Deus. Daí tu pega alguém totalmente quebrado e fala, não, essa não dá para falar de Deus. Se não fosse alguém ter ousadia do Espírito para falar de Deus para um traficante que aceitou a Cristo, mudou a sua vida e agora está sendo usado para pregar a palavra de Deus. Se fosse por mim, eu não escolheria. Se fosse por ti, tu não escolheria. Porque nós classificamos pelo que nós vemos. O exterior, nós classificamos pelo que nós vemos. Mas o Senhor olha o nosso interior e Ele vê nós algo de valor. Ele vê nós, Ele vê valor aonde não tem valor. E graças a Deus que o Senhor não pede a nossa opinião para escolher alguém para ser usado. Graças a Deus que o Senhor não pede a nossa opinião. Então, deixa eu te dizer, quando tu vê alguém sendo usado por Deus, alguém muito improvável, não deixa minar o seu coração pensando, meu Deus, aquele ali, logo aquele ali, não, mas eu seria muito melhor. Quando tu fala isso, que aquele ali não, tu tá dizendo para Deus que Deus escolheu errado. Deus faz a escolha segundo o seu coração. Então, quando o Senhor fala que Davi, ele era um homem segundo o coração dele, ele não está dizendo, Davi era um homem perfeito, por isso eu escolhi. Davi, ele não errava, por isso eu escolhi. Davi não tinha defeito nenhum, por isso eu escolhi. Não era isso que o Senhor estava falando, porque nós escolhemos segundo os nossos critérios, mas o Senhor pega o pequeno e faz grande, pega o tímido e levanta, pega o improvável e usa, pega o traficante, torna ex-traficante, torna um pastor de ovelhas que conduz pessoas à salvação. Aquele que tinha levado pessoas à ruína, à destruição, agora teve encontro com Deus e leva pessoas à salvação. Então, o Senhor está dizendo, eu venho buscar em ti algo que me agrade. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Primeiro, eu quero te dizer o que desagrada a Deus. O que desagrada a Deus é o pecado. O pecado desagrada a Deus, mas um coração arrependido dos pecados agrada ao Senhor. E mesmo sendo pecador, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, mas o Senhor nos resgatou.
O Senhor nos resgatou e nos trouxe vida para viver os propósitos dele. Então o Senhor pega o pequeno e faz grande. Davi, dos seus irmãos, ele era o menor. Davi, ele era o menor dos irmãos. Quando perguntaram para o pai dele, quem é que tu tem aí de filho? Ele começou a apresentar os irmãos tudo de Davi. Davi estava lá no canto, guardadinho, lá no quarto, escondido. E daí perguntaram para o pai de Davi, não tem mais nenhum? O que tem é esse? Eu quero saber, não é nenhum desses aí não, o escolhido. Tem outro. E daí ele falou assim, não, tem, mas é um pequenininho, que tá lá, escondido. E ele falou, manda trazer, eu quero ver quem é. Davi, o menor de todos, foi escolhido para Deus para ser levantado. Davi, o menor de todos, venceu um gigante. Davi, o menor de todos, teve uma coragem em Deus, ousadia em Deus. Davi venceu Golias, não porque ele era grande, mas porque quem habitava nele era maior. Porque ele sabia quem estava com ele, porque ele tinha um coração que tinha fé, ele confiava em Deus, ele cria no Senhor. O que o Senhor procura em nós é um coração que crê, alguém que obedece a sua palavra, alguém que não renuncia o seu chamado, alguém que não se intimida com as circunstâncias, mas alguém que entende que é o Senhor que está levantando, e quando ele levanta, é ele que capacita. Tem aquela frase que diz, né? O Senhor não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Você é escolhido de Deus. O Senhor te escolheu para uma grande obra. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te conduzir nessa caminhada. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Se tu está passando por algum desafio e tu está pensando, Senhor, eu não consigo, eu sou muito pequeno, eu sou fraco, eu não vou dar conta. Entenda, o Senhor é contigo. Mesmo sendo fraco, Ele te fortalece e faz você vencer as suas guerras. Então é só pela graça dele, porque diariamente nós temos atitudes que desagradam a Deus. Diariamente o pecado vem, propostas vêm nos tentar tirar do foco, mas eu entendo que agora o pecado não domina mais sobre mim, mas agora o que está em mim é muito maior, porque eu sempre digo, né, nós podemos fazer tudo. Até me perguntaram assim, por que tu não faz essa coisa? Tu não pode? Eu digo, eu posso tudo, mas muita coisa não me convém mais, porque eu não quero voltar para lugares que eu tive que orar para sair. Não volte para lugares que você precisou orar para sair. Não volte para lugares, se arrependa do pecado, volte para Cristo e deixe Ele fazer em ti coisas tão grandes que tu não vai imaginar. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai te usar aonde tu for, com graça e com ousadia. Davi está no processo de arrependimento e quebrado, e isso agrada a Deus. E isso agrada a Deus, é isso que agrada a Deus, não é a perfeição, mas é entender que eu estou no processo com Deus de arrependimento e que eu não quero mais sair deste lugar de ser aperfeiçoado por Cristo, porque muitas pessoas vão dizer, como Davi venceu as suas guerras, como Davi tão pequeno se tornou tão grande, porque muito maior é o que está em nós, o que está no mundo, muito maior é o que estava nele. Então, não se sinta intimidado. O Senhor está falando para alguém aqui, eu tenho te chamado para grandes obras e você não se sente capaz. Eu tenho te chamado para grandes coisas e você não tem acreditado no que eu tenho te dito. Creia, sou eu que estou te chamando. Tu mesmo que está escondido, tu mesmo que se acha tímido, que não se acha capaz, o Senhor está te chamando para te levantar. Apenas dê um passo em obediência, o resto Ele vai fazer. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos para o último dia dos nossos 21 dias de propósitos. O último dia. Eu quero estar aqui com vocês para a gente compartilhar sobre isso também. Quero que vocês já vão deixando os testemunhos. Quem está no grupo, já me manda no privado lá os testemunhos do que Deus tem feito aí nesses 21 dias. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito bênção. E eu quero te convidar a entrar na playlist deste canal, agora no ao vivo. Vocês vão encontrar agora sempre os cultos aqui da Yahvé Church. Eu quero trazer para vocês essa semana, apresentar a igreja para vocês, apresentar cada cômodo, falar dos nossos projetos, o que nós queremos, o que nós acreditamos, porque querendo ou não, vocês fazem parte disso, estiveram quando eu e meu marido fizemos ali o devocional contando a novidade para vocês. Se vocês não sabem sobre essa história, chegou agora no canal, tem um vídeo que diz, vamos abrir uma igreja, e aqui estou eu dentro dela, gravando para vocês. Ela existe, começou no coração de Deus há 9 anos atrás.
e fazem quase 2 meses que ela já está com as portas abertas aqui para a honra e glória de Deus. Quero fazer um vídeo para mostrar para vocês, contar sobre os nossos projetos da igreja, o que nós sonhamos, projetos futuros, o que já tem acontecido. Então prometo que até sexta-feira eu faço esse vídeo aqui, esse tour na igreja, para que vocês conheçam um pouquinho mais, né, e sejam um pouquinho mais próximos. Então, ali no ao vivo, vocês vão ver que todo domingo vai ser gravado para quem não mora aqui na minha cidade. Eu moro em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. Então, para tu que não mora aqui e quer assistir, vai estar ali sempre ao vivo, às 19h30, e vai ficar gravado para que você assista no outro dia, quando você quiser. Um beijo no teu coração e até amanhã aqui no nosso devocional.